O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Games em Ação. Tudo o que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Seja muito bem-vindo ao episódio 43 do podcast Games em Ação. Eu sou o Jorge, o apresentador do podcast, e já temos 43 episódios com esse, com muito conteúdo. Então, se você por acaso não ouviu nenhum dos episódios passados, vá lá atrás, ouve os episódios passados, tem muito conteúdo, tem diferentes temas com pessoas do Brasil inteiro. E também temos pessoas fora do Brasil, cujas entrevistas com pessoas que trabalham em Portugal e na Austrália. Tivemos entrevistas com professores, com doutores, com pessoas que atuam na área corporativa, como também com criadores de jogos, que pensam e elaboram e prototipam jogos para entretenimento que você joga na sua casa, que você joga para se divertir. E também já conversamos e entrevistamos pessoas que criam jogos digitais. Tudo isso está no nosso acervo de episódios. Então, confira no nosso acervo, tem diversos materiais e conteúdos gratuitos para você ouvir. E não esqueça de apertar o botão seguir. Você está ouvindo um botão bem grande mesmo, que no YouTube é se inscrever, aqui é seguir. Aqui é tão mais fácil, você precisa ouvir a palavra inscrever, que eu acho que eu já deve estar agoniado da palavra inscrever. Se for lá em seguir, feito o Instagram, você segue a gente. Você lá no Spotify, aperta o botão seguir, você segue a gente, que a gente já fica muito feliz. A cada seguida que a gente tem, a gente fica cada vez mais feliz, porque isso aumenta o engajamento, aumenta também a quantidade de pessoas que ouvem a gente, e também ouve também e colabora também com que a gente entregue um conteúdo melhor para vocês. No mês passado a gente teve 3 episódios, nesse mês a gente está um pouquinho menos. A gente vai ter esse primeiro episódio com o São Jogue, e o próximo episódio vai ser já em novembro. Vamos ter somente um episódio nesse mês, muito porque estamos com muita demanda, sendo bem sincero. A equipe inteira da Necto Gamificações que produz o podcast Games em Ação está com muitas demandas com os diversos cursos. Estamos com 2 cursos à venda e 2 jogos à venda. 2 cursos que é a Introdução aos Jogos Analógicos e Gamificação para o Ensino Superior, que está na Hotmart. E o curso que está na L Assessoria Educacional, que é a Introdução aos Jogos Tabuleiro Modernos na Aprendizagem. A L Assessoria Educacional é uma empresa que vende cursos na área recreativa e na área educacional, e tem diversos cursos. São mais de 500 horas de curso online que eles estão vendendo, e o nosso curso está lá, curso da Necto Gamificações, que é a empresa que gerencia o podcast, apesar de o podcast ser mais produzido por mim, que tem toda essa emoção de estar produzindo semanalmente, mas sim a equipe auxilia e dá apoios quando ela pode. Então, sim, eu tenho uma equipe toda por trás, tem um planejamento todo por trás. E nesse mês vai ficar somente com um episódio. Mês passado a gente fez 3 episódios, um com o Rodrigo Deus, outro com Carla Clodes e eu com o último com Sanderson Vigolino. O primeiro com o Rodrigo Deus foi sobre o mercado dos jogos de tabuleiros e o papel dos geradores de conteúdo. O segundo foi sobre Carla Clodes, que a gente falou sobre as 7 regras do Instituto of Play. E o último, episódio 42, foi com Sanderson Vigolino, que a gente falou como construir um estúdio de jogos colaborativo e como criar jogos de forma colaborativa. Ele tem um estúdio lá em Janeiro, e ele trabalha em uma das principais editoras de jogos de tabuleiro e cria diversos jogos. Por sinal, no site da Casa Goblin, no nome dele tem cerca de 8 a 9 jogos pela Casa Goblin, que aí tem jogos autorais também, independentes,
e tem jogos pela empresa que ele trabalha. Então deve ter cerca de 15 a 20 jogos que ele deve ter na autoria deles, além das participações que ele já fez em terceiros. Que ele participou de diversos jogos, que ele não é o principal, mas ele atua como participante, como autor, coautor dos jogos. Então, ele tem uma excepcional carreira na área de jogos, e ele veio da área de programação e trabalha muito tempo na área de jogos. Então os episódios passados são incríveis, maravilhosos, e você deve ouvir. Se você não escutou, vá lá atrás, ouve, que vale a pena. Hoje a gente tem um bate-papo com os atuais donos da São Jogue. São Jogue é uma luderia que está em Salvador e está em Feira Santana, e também tem uma franquia que vai ser fundada daqui a alguns meses em Natal. A pandemia parou um pouquinho, já era para estar pronta a franquia de Natal, mas a pandemia parou um pouquinho. Em Feira Santana eles não retornaram ainda, mas em Salvador eles já retornaram. Na Pituba, que antes existiam 2 lojas, uma são no Bela Vista, que é um dos principais shoppings do Salvador, e eles estão com uma loja na Pituba, já aberta, já voltou depois da pandemia, mas eles ainda têm a loja no Shopping Bela Vista. E vocês vão ouvir o relato de como foi criar, planejar e pensar uma luderia que não tinha nada até o momento. Não se tinha uma luderia como se tem hoje a São Jogue, e não se tinha um espaço que os board games, amantes de board games, também professores, pessoas que gostam de jogos, tem um espaço que sinto que é a casa deles. Não existia. A nossa casa em Salvador não existia como existem em muitos locais. Existe muita luderia em São Paulo, em BH, Rio de Janeiro, Brasília, Natal, e já existem 2 luderias já, além da luderia que vai ser lançada com franquia. No Ceará tem uma luderia. Existem diversas outras no Brasil inteiro, mas em Salvador isso não existia. Isso era uma falta gigantesca que a gente sentia. Quando o São Jogue veio para Salvador, eles pensaram nisso e pensaram na toda a experiência do seu cliente. Então, primeiro eu queria que vocês conhecessem quem é a Karina e o Eric. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para eles é essa, para eles se apresentarem um pouquinho. Quem é a Karina e o Eric no mundo dos games? Bom, no mundo dos games eu sou uma jogadora, uma gamer, como várias outras. Eu, enfim, sempre gostei de jogar, achei que desde criança. Recentemente até a gente estava vendo uma série da Netflix de jogos de videogame antigos. E eu lembrei de jogos que eu nem lembrava que eu tinha jogado, assim, na época de disquete, de computador e tudo. Eu sempre gostei bastante de jogo, tanto de jogo de computador, videogame e jogos de tabuleiro. Sinceramente, eu nunca tive muito quando eu era criança. Tive vários brinquedos, mas não jogos. Mas jogo de computador e videogame eu jogava muito, assim, desde criança. E depois me desapeguei um pouco desse mundo, assim, e fui retomar esse contato na faculdade mesmo, na época de faculdade, quando já conheci a Eric, através de um amigo em comum. E aí que a gente entrou nesse mundo aí dos jogos de tabuleiro modernos. E foi um reencontro, na verdade, né, com esse universo de jogos. E, assim, a gente mergulhou super de cabeça. Foi uma outra paixão, uma nova paixão, assim, à primeira vista. E é isso. E no meu caso, quem sou eu no mundo dos jogos de tabuleiro? Eu acho que eu me classificaria como uma pessoa que não se preocupa muito com o jogo, mas quer logo ter a experiência de interação que o jogo entrega, né? Então eu sou muito encantado com tudo que o jogo gera, né? De tipo, da experiência de interagir com outras pessoas, de resolver problemas e tudo mais. Então eu sou meio viciado nisso, né? Em interações humanas, né? Todo tipo de interação humana. E jogo de tabuleiro, pra mim, ele veio desde pequeno, porque desde muito novo eu já jogava RPG, Magic, e foi uma fase em que eu mergulhei bastante nesse universo.
E o lance do RPG, só hoje eu entendo, né, que o que mais me apaixonava no RPG era essa possibilidade de ter essa interação com pessoas, né? E por um tempo eu fiquei realmente longe dos jogos de tabuleiro, logo depois que eu entrei na faculdade. E aí eu volto a mergulhar nos jogos de tabuleiro quando conheci também Karina, né? Então a gente tinha muita oportunidade de estar jogando alguns jogos modernos, né? Não era nem mais RPG que a gente estava jogando, mas eram novos jogos que estavam sendo lançados no mercado. E aí me voltou de novo essa coisa tão interessante que o jogo de tabuleiro entregava, que era essa interação entre pessoas, né? Você conhecer profundamente mais aquela pessoa que está na sua frente. Então, eu sou muito apaixonado pelo efeito ou pelo resultado do jogo de tabuleiro em si. Então, independente do jogo de tabuleiro, para mim, o mais importante, eu acho que é isso que eu sou apaixonado. Eu sou um cliente efetivo da Sanjog. Eu já fui lá diversas vezes, já fiz eventos lá, já participei também de eventos de outras empresas lá na Sanjog, quanto na Pituba, quanto na Bela Vista. E uma coisa que eu pude perceber em todos os momentos, que toda vez a experiência era única. Por tudo vocês ocasionavam, pela diversidade de sabores, pela diversidade de produtos com jogos diferentes, os jogos é gigantesco, a diversidade também das pessoas que atendem, porque as pessoas que atendem eram com alto nível de atendimento, de qualidade, de entender quais são os jogos, entender também como funciona o atendimento, porque é uma coisa que eu sinto muita falta, muita dificuldade em Salvador. Pessoas não sentem pessoas não sabem como atender em Salvador, e em diversos locais do Brasil também isso acontece. A área de atendimento é muito precária em Salvador e no Brasil como toda. E vocês não pecam nisso de jeito nenhum. Seus modo geral, os seus monitores são muito bons como atendentes, e vocês treinam ele com jogos e com treinamento específico para isso. A gente percebe isso toda vez que a gente vai na Sanjog. E também não são jogos online agora, porque a gente pode brincar nesse jogo online, porque vocês têm a live semanal, que é toda semana essa live, semanais com conteúdos divertidíssimos, e também tem o aluguel de jogos. E eu sempre fui bem entendido pelo delivery do aluguel de jogos. Vocês não são mesmo simplesmente entregues por qualquer pessoa, vocês treinam também o delivery. O delivery é personalizado e treinado também. Dá para sentir isso. E é uma coisa que o Eric falou bastante, que a experiência do cliente foi todo pensado do início ao fim. Também as bebidas foram pensadas, o nome das bebidas, o nome dos próprios pratos no cardápio. Tudo isso foi pensado na experiência. Você quer mexer o corpo, a alma, a mente, e também quer mexer a questão de ouvido, mas de forma inconsciente. A gente não percebe tudo isso. Eu muitas vezes não percebi que tinha música lá no Sanjog, mas vocês fizeram isso, pensaram nisso. Então eu vejo que é uma ótima forma de pessoas se inspirarem em você, inspirarem no que vocês criaram, o que vocês estão criando, na verdade, porque apesar de gigantesca, ainda está sendo criada muita coisa dentro da Sanjog. E eu vejo que além de inspirar, é pensar como pode adaptar, pegar essas ideias e adaptar para o cenário deles. Principalmente luderias que estejam ouvindo. Bom, primeiro... o parte do gigantesco. A parte do gigantesco... Eu vou deixar de lado. Não, eu acho que a intenção... eu acho que a intenção que a gente tem e o propósito, ele é grande, tá? A gente não tá realmente nem na beiradinha do que a gente realmente planeja fazer com toda essa ideia, tá? E eu posso te garantir que com certeza não é nada focado em dinheiro, tá? Isso é bem claro desde o começo do negócio. Mas sim, a gente tem uma pretensão muito grande, mas a gente realmente ainda está muito no começo. Assim, é a pontinha de um grande sonho que a gente tem ainda com o jogo de tabuleiro e de quanto a gente ainda quer andar com essa proposta que tem um nome, né? Que chama-se Sanjog, né? Mas... ele começou realmente dessa paixão que a gente tem, né? Eu e a Karina, que a gente tem com pessoas, né? Com interação e troca e desenvolvimento de pessoas. Todos nós, a gente já vem do trabalho formal, né? Eu sou engenheiro civil de formação, Karina é bibliotecária, a gente atua no mercado já há muito tempo. E a gente já trabalhava com jovens, né? Em uma ONG chamada Arte de Viver, em que a gente...
sempre aplicava muitas técnicas de como a gente pode gerenciar melhor nossas emoções, de como a gente pode ter mais algumas soft skills para que você se desenvolva melhor na interação entre pessoas, né? Isso vem muito desse conhecimento de como a meditação, a yoga e a mudança de alguns hábitos faz com que a gente tenha uma convivência muito mais intensa de presença com as pessoas. E aí a gente trabalha nessa ONG desde 2008, e eu conheci a Karina, a gente se conheceu nesse espaço, né? E aí, quando a Karina veio para cá, para Salvador, a gente teve essa ideia, né, de, poxa, vamos... Ela, na verdade, já via com essa inquietação de, cara, eu queria muito fazer um modelo de negócio que pudesse estar interagindo com pessoas. E aí, durante 3 anos, a gente pesquisou diferentes modelos de negócio e veio essa ideia quando a gente conheceu a Ludus. A Ludus lá em São Paulo, em que era um modelo de operação muito criativa, que a gente olhava os jogos de tabuleiro em um modelo de bar que eles tinham, e a gente ficava encantado com a possibilidade que ali tinha. Mesmo no espaço da Ludus, a gente ainda via que tinha algumas coisas que a gente gostaria de corrigir ou de mudar, né? E aí veio essa ideia de, poxa, vamos criar um espaço, tá? Um espaço físico onde onde a gente possa interagir com diferentes idades e proporcionar um espaço de interação entre pessoas. E aí o jogo de tabuleiro caía muito bem para isso e abria várias margens e vários espaços onde a gente podia, tipo assim, brincar de diferentes formas criativas de como gerar registros, experiências e memórias legais para as pessoas que estavam lá, né? E na verdade é uma coisa que a gente já fazia em casa, né? Aqui, de chamar os amigos em casa para jogar, né? Logo que eu me mudei para Salvador, eu sou de São Paulo, né? Eu sentia muita falta, assim, de lugar de sair para se divertir, assim, com os amigos, sabe? Que eu fazia muito em São Paulo, eu gostava muito, assim, de ter uma diversidade de opções, tipo, eu quero sair. E aí, tem um monte de opção que eu posso escolher para me divertir de maneiras diferentes, sem necessariamente ter que apenas sair para comer e voltar para casa, né? Com alguns entretenimentos diferenciados. E aqui em Salvador eu sentia muita falta disso. E aí a gente acabou, eu sentia meio que não tinha muito lugar que eu gostava de sair. Então a gente acabava chamando os amigos para casa, a gente já tinha vários jogos, e a gente ficava jogando e cozinhava, fazia hambúrguer com a galera, e comia, e virava a noite jogando, todo mundo se divertia muito. Então a gente já tinha esse hábito de fazer isso, né? E aí foi aí que me veio essa ideia, né? Falei, poxa, por que não fazer isso um negócio, né? Porque assim como eu tô sentindo falta de sair pra um lugar legal assim, todas essas pessoas aqui também sentem falta e muitas outras também podem sentir esse tipo de falta de ter algum lugar diferente para você se divertir, né? Não só ir pro shopping ou não só sair para comer e voltar. Você realmente sair para se divertir, aprender uma coisa nova, fazer uma coisa diferente, sei lá. E aí foi a partir dessa reflexão assim que veio a ideia real de criar São Jogue, né? E como é um modelo de negócio que já existia em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Mas em Salvador a gente ainda não tinha um modelo desse tipo. E aí falei, poxa, é uma cidade super grande, uma das maiores capitais do Brasil, né? Já passou da hora de ter esse tipo de movimento de negócios que contribuam, assim, realmente para a diversidade na cidade, né? De entretenimento, que sejam algo inteligente mesmo, um negócio pensado de maneira para contribuir, né? De uma maneira positiva para a diversidade na sociedade. E aí foi aí que a gente decidiu. Falei, bom, vamos fazer com que isso seja realmente um negócio. Então, foi aí que veio a São Jogue, né? Esse foi o ponto de partida. E, assim, a gente, sinceramente, nem imaginava, assim, o potencial real que tinha esse negócio, né? Quanto mais a gente se debruçava e mais a gente mergulhava nesse processo, mais a gente via, e até hoje a gente vê o quanto isso se desenrola ainda, mesmo depois de 2 anos, e quanto de possibilidade existe dentro desse universo, né? Quanto a gente pode desenvolver, tanto de pessoas, quanto de oportunidades, de produtos, de serviços, assim, é realmente um universo que a gente acabou descobrindo meio que por acaso, assim, mas desde o começo sempre foi feito realmente com esse carinho de ser, poxa, é um lugar que eu quero ir,
que eu precisaria numa cidade qualquer, e é isso que eu quero oferecer para as pessoas, né? E as duas últimas perguntas que eu quero fazer a vocês é: como os jogos de tabuleiro podem ser um momento prazeroso para as nossas vidas? Você estava falando agora, Jorge, e uma coisa que eu percebo é que de todos os lugares que você falou, sabe? Se você olhar todos os estados, todas as capitais, todos os países, tem um fator aí que é incomum que é igual em todos esses lugares, que é o fator humano, tá? E se você pegar esse fator humano, você vai ver que o ser humano ele é o mesmo em qualquer uma dessas capitais e está passando pelas mesmas necessidades que passaria. As mesmas necessidades que a gente passa aqui em Salvador é a mesma que a galera do Canadá e que a galera da Europa está passando, sabe? A gente fala desse país, mas a gente acompanha uma luderia que eu particularmente admiro muito, que é do Irã, velho. Eles são incríveis, assim, e é maravilhoso o lugar, assim, lindíssimo, e sempre tá lotado, assim, de galera jogando. A gente assiste as lives, a gente não entende nada que eles estão falando, mas a gente assiste as lives deles. Porque é muito legal, né? A gente acompanha a galera de Singapura, da Tailândia, assim, realmente tem no mundo inteiro, assim, realmente. A gente vive numa geração, né, em que é muito diferente dos pais da gente. A gente vive na geração de a gente estar conectado diretamente com a galera que está do outro lado do país. E se você vê, algumas coisas se repetem. Quando a gente pensa no modelo de negócio como que a gente tem aqui, inicialmente a gente pensou para Salvador, né, para essa demanda de ter entretenimento, de ter uma coisa, mais uma opção dentro de Salvador, mas depois a gente viu que o que a gente entregava aqui era necessário em qualquer capital do mundo, sabe? De ter um espaço legal que não tivesse associado a drogas ou a violência ou a exploração do sexo em si, mas focado em pessoas interagindo com pessoas, sem ser apenas por telas, mas tipo na forma mais clássica que seja offline, sabe? Presença. É uma coisa que a gente começou a estudar como entregar isso, sabe? Como entregar presença das pessoas irem lá e terem essa sensação de caramba, eu fui num lugar, eu realmente estava lá e interagi com pessoas, né? E isso tudo, cara, desde o começo a gente pensa, sabe, nas minúcias de até mesmo a função do jogo de tabuleiro dentro da mesa é um quebra-gelo, né? Às vezes chegava pessoas lá no meio da São Jogo e falava, poxa, eu vim sozinho, eu posso, tem como eu entrar no espaço? E disse, cara, não se preocupa. A gente pegava uma pessoa, às vezes, que chegava sozinho lá e colocava numa mesa que tinha 4 ou 5 pessoas para eles jogarem junto. Pessoas que nem se conheciam. E de lá saíam grandes amigos, sabe? Saíam já marcando para depois jogarem novamente. Quando a gente entende, ou quando a gente pelo menos se esforça para entender as pessoas, fica muito mais fácil de entender o que é que a gente quer como negócio, o que é que a gente quer usar, de que forma a gente quer utilizar o jogo, para que ele vai funcionar, como é o menu que você vai fazer, que tipo de cardápio, que tipo de música, que tipo de cadeira, de ambiente você vai fazer. E aí veio essa ideia realmente de pegar esses modelos de luderias, né, ou casa de jogos de tabuleiro que já acontecia ao redor do mundo, e colocar essa leitura, colocando a aplicação disso como uma ferramenta para a interação entre pessoas, né? Às vezes as pessoas perguntam, cara, explica pra gente o que é o modelo de vocês. Aí a gente dá a referência desses espaços, né? A gente tem o Snakes and Ladders no Canadá, que era bem legal. A gente tinha algumas luderias que a gente já via também na Europa, funcionando lá na Europa, aqui no Brasil também, alguns nomes, você já falou a grande parte delas. Mas a gente sabia que era um modelo de operação em que dava uma margem para muita coisa, de como a gente poderia colocar a experiência das pessoas que fossem na São Jogue, né? Então, foi divertido. A gente fala que é o nosso Eurogame, né? É um grande jogo de tabuleiro onde a gente vai ali sempre querendo entregar essa experiência de realmente diversão e de contato humano com as pessoas que vão na São Jogue. E eu percebi isso todas as vezes que eu fui lá na São Jogue, nem posso foi uma Pituba no Bela Vista. As duas que eu já fui e conheço, a não conheço de feira, nem de Natal, mas as duas que eu já fui, e mesmo eu tive uma experiência única, que foi me divertir com pessoas que estavam ao redor, e também tudo remeter a jogos, todo o ambiente, todas as pessoas, todo o ambiente, todas as pessoas que estavam lá,
Tudo era preparado para remeter a jogos e me sentir um momento prazeroso, um momento de diversão, um momento que muitas vezes eu estava no fim do trabalho e queria me divertir, algumas vezes fui namorado, algumas vezes quando fui com amigos, então eu me diverti com pessoas próximas a mim, pessoas que eu gostava, pessoas que eu fazia amigos. E eu já vi alguns casos e alguns monitores comentando isso que vocês falaram, de pessoas chegar lá sozinho e aí sentar uma mesa com 10 pessoas e ia começar a jogar. Então eu vi algumas vezes os monitores falando isso. Mas o que tem agora, eu vou partir de vocês, como os jogos de tabuleiro podem ser um momento prazeroso para nossas vidas. Cara, vamos lá, é engraçado porque a gente tem meio que uma UX da Ação Jogue, tá bom? E ela vem um pouco de como a gente... muita coisa que a gente aprendeu na yoga, tá? Então, o jogo de tabuleiro, ele é uma peça dentro da entrega da experiência que a gente quer dar para o cliente, tá bom? Então, a gente divide essa experiência que a gente quer dar para eles em 7 partes, tá? A primeira parte dessa experiência que a gente quer dar com o cliente está relacionada ao corpo dele, tá bom? Então, o que seria esse aspecto do corpo? O seu corpo, ele interage através dos seus 5 sentidos, correto? Você consegue fazer a leitura do que está acontecendo com você na sua vida através dos seus 5 sentidos, né? O seu paladar, o seu olfato, a sua visão, o seu tato, a sua audição. E aí a gente pensou em construir o espaço da Ação Jogue atendendo, assim, cada detalhe que seus 5 sentidos, seu corpo estaria percebendo. Então, possivelmente, quando você foi lá na Ação Jogue, você viu que as mesas da gente eram mesas que eram confortáveis, né? Eram mesas de madeira robusta, então claras. A gente queria esse conforto do seu corpo, do seu tato, porque a gente via que você ia ter que ter uma interação, você ia ter uma interação de longo tempo, né, com aquele material, e seu corpo percebe essa leitura também, tá? Então, você vê, por exemplo, quando você vai na Ação Jogue, você tem essa questão da música também, né, muito provocativa, um pouco mais indie, um pouco mais moderna, não moderna, mas é uma música que traz uma memória afetiva e ao mesmo tempo a gente também está trazendo algumas coisas bem diferentes que você não encontra em outro espaço. Esteticamente, no campo da sua visão, você vai ver que a gente trabalha muito com essa questão da arte e a gente trabalha com cores mais sóbrias para poder dar prioridade aos jogos de tabuleiro, à arte que tem os jogos de tabuleiro. Agora até a gente está fazendo um movimento muito próximo com artistas locais para eles apresentarem a arte que eles fazem nas cidades. As mesas da gente são pintadas, né, desenhadas. O menu da gente é um menu que ele tem que ser criativo e meio irreverente, sabe? A gente não subestima a sua inteligência. Então, a gente faz algumas coisas meio maluquinhas para que você tenha uma experiência. Mas isso é só no seu aspecto do seu corpo, tá? E aí, se você vai um pouco além do seu corpo, se você for... quando a gente vai aprofundando um pouco mais, a gente chega no aspecto da sua memória. E aí, o jogo de tabuleiro ele começa a trabalhar, tá? A nossa memória ela tem uma tendência natural de ficar sempre oscilando entre passado e futuro, tá? Às vezes a gente sai numa noite com uma pessoa e você vai para balada ou para uma festa ou para um encontro com amigos com aquele problema do que aconteceu às vezes naquele dia ou durante a semana. Você não tá lá. Quando você fisicamente você tá naquele espaço, mas a sua cabeça tá em outro lugar. Ou às vezes você tá pensando com muita ansiedade no que vai acontecer lá para frente. Quando você pega o jogo de tabuleiro e coloca na frente da pessoa que está lá, ela obrigatoriamente acaba trazendo a mente dela para o momento presente. Ela tem um problema ou tem uma experiência que ela vai mergulhar para interagir, e o jogo de tabuleiro ele fisga você, sabe? Ele pega você e traz você para o momento presente. E essa é uma das coisas, isso é só um aspecto da sua mente, tá bom? Que o jogo de tabuleiro, que eu acho genial, o jogo de tabuleiro te dá uma percepção de momento presente. Você sai da experiência com o jogo de tabuleiro com essa percepção de eu fui, eu estive lá e eu vivi minha vida fazendo aquilo naquele momento, né? Então, esse é o aspecto da sua mente. Então, primeiro o seu corpo, tá bom? Logo depois a sua mente. Então, essa questão da sua mente... O nosso dever dentro da Ação Jogue com o jogo de tabuleiro é trazer a sua mente para o momento presente, para o que está acontecendo ali e agora, que é o que a gente chama da sua presença.
Logo depois da sua mente vem o seu intelecto, né? E o nosso intelecto, ele também tem uma tendência natural, né? A tendência do nosso intelecto é sempre de duvidar das coisas. O nosso intelecto, ele sempre está colocando as coisas à prova. Mas existe um gatilho de satisfação do nosso intelecto, que isso é evolutivo, tá bom? Isso vem dentro do DNA da gente. Que é essa ideia de que eu estou aprendendo algo, eu estou crescendo em aprendizado na minha evolução, na minha vida. E aí o jogo de tabuleiro, ele é esse desafio onde você senta e você tem uma oportunidade de ter uma curva de aprendizado, resolver um problema, e daí você ter essa dopamina, essa satisfação de caramba, eu aprendi, eu usei meu intelecto, eu desenvolvi ele e aprendi alguma coisa, ou desenvolvi alguma coisa, eu resolvi um problema. É interessante que essa curva de aprendizado, ela só cresce, tá bom? Principalmente quando você trabalha com com jogos de tabuleiro. Então, a gente já vê hoje, depois de 2 anos de operação da São Jogue, usando jogos de tabuleiro, de pessoas que começaram com Jenga e com Uno, e hoje já está indo para um Seven Wonders, já está indo para jogos mais Terraforming Mars, sabe? A curva de aprendizado e de vontade dessa pessoa de estar cada vez mais se desafiando intelectualmente é muito legal ver acontecendo. Então o jogo de tabuleiro faz muito disso, ele entrega esse desafio para o seu intelecto, tá? Logo depois do seu intelecto, né, você avançando um pouco mais, você tem a sua memória, né? E todo ser humano, ele tem essa tendência na memória de se apegar a algumas coisas que já aconteceram na sua vida, tá? Então, a gente usa muito no espaço da gente essa leitura da memória afetiva. Coisas que você vai ver, você não está explícito para você, mas você sente alguma coisa reverbera dentro de você como se você já tivesse tido aquela experiência. Quer ver um jogo que entrega muito bem isso? Jenga. Jenga é um jogo extremamente simples, né, em mecânica, né, e na mecânica que ele usa, porém, ele funciona para todas as idades, porque todo ser humano, ele tem essa dentro assim, no seu subconsciente, essa vontade de desenvolver destreza, né? Então, desde criança, você empilha coisas uma em cima da outra, né? Você quer ver que você está tendo domínio com sua mão, que você consegue andar, que você consegue equilibrar. Aí o Jenga, ele dá essa tensão de uma percepção de que você está testando habilidades motoras. Então, independente da sua idade, você vai ter um reflexo de satisfação usando aquele jogo, né? Isso é no aspecto da sua memória afetiva com o jogo de tabuleiro. Mas se você for um pouco mais além, cara, o que o jogo de tabuleiro, que a gente percebe que o jogo de tabuleiro faz, ele te dá uma percepção no seu subconsciente de sucesso, né? Então, quando você senta para jogar um jogo de tabuleiro, seja você jovem, seja você um adulto ou um sênior, um idoso, né? Você sentar, resolver um problema e sair daquele problema com uma resolução, no seu subconsciente você tem uma experiência de sucesso. Isso te ajuda a ter mais autoconfiança para fazer as coisas aqui na vida real, fora do jogo, né? Então, o jogo de tabuleiro ele vai te trazer uma experiência de resolver em grupo, de ter uma oportunidade de trabalhar com diferentes formas de pensamento, diferentes pessoas resolvendo um problema junto contigo, e depois isso no seu subconsciente fica registrado na sua memória. E você acaba virando uma pessoa com uma segurança maior para desenvolver algumas coisas em trabalhos que você vai fazer aí fora, seja no seu trabalho ou na vida social, né, que você tem. Logo depois da sua memória, vem o que a gente chama do seu ego, tá? Então, todo o ser humano, ele vive em sociedade. Ele precisa ter essa percepção de sobrevivência em comunidade. Então, quando você senta no espaço, por exemplo, lá da São Jogue, quando a gente usa jogo de tabuleiro, a gente faz muita questão de mostrar para as pessoas que, olha, você está participando de uma comunidade que joga jogo de tabuleiro, que resolve as coisas dessa forma muito mais saudável, sabe? Muito mais divertida, muito mais inteligente. Então, você acaba saindo de lá com essa sensação de, caramba,
eu interagi com pessoas, eu troquei com pessoas. E jogo de tabuleiro faz isso muito bem. Até mesmo um jogo individual, tá bom? Um jogo solo. Às vezes até mesmo o jogo solo te dá essa experiência de caramba, esse problema aqui já foi resolvido por outras pessoas, eu vim e também tive essa experiência de resolver ele, sabe? Isso no seu subconsciente te dá também uma satisfação de ter participado de uma experiência como essa, que é o seu ego, né? O seu ego sempre busca essa percepção de que eu estou em comunidade, tá bom? E por último, que é o que a gente chama de ser ou presença, né? Essa experiência de que eu fui e eu estava lá presente, e o jogo de tabuleiro faz isso muito, muito bem. Então, no final das contas, o jogo de tabuleiro ele atende essa UX, né? Essa experiência que a gente quer dar para o cliente, através do seu corpo, da sua memória, da sua mente, do seu intelecto, do seu ego e do seu ser, que é essa vontade inspiracional de se expressar estando lá com pessoas. Foi mal, falei demais, né? É que eu gosto muito dessa parada, velho. Não vou demais, não. Mas eu percebi uma coisa, e nem tudo isso aí que quando eu estive lá presente, eu percebi que eu acho que algumas coisas que vocês colocaram para os participantes que estão vivendo a experiência sentir de forma inconsciente. Ele está sentindo, mas ele não está sentindo de forma real. Ele está sentindo de forma automática na vida dele. Porque já tomou algo comum para ele. Algo interessante, algo que ele... Algo mais que ele percebe ao mesmo momento, mas ele já tornou comum. Eu vejo que tipo assim, não dá para perceber tudo isso, porque é muita coisa também. E uma coisa que vocês falaram, que é uma coisa que eu achei interessante, é que você fala do Jenga. Você fala de uma mecânica do Jenga. O Jenga tem uma mecânica de prova social ao tato. Ele te prova que seu tato, você diz empilhar as coisas, é uma mecânica de prova social. Você prova você mesmo que você consegue empilhar da forma certa e da forma que vai ter uma dimensão correta e você faz um cálculo prévio para ele não cair. Não importa que idade você tenha, você vai querer testar seu tato. Essa é uma prova social que qualquer ser humano vai ter. Isso também é uma mecânica utilizada em diversos jogos. E eu posso enumerar diversos jogos que a gente pode enumerar aqui. Você me falou da questão da presença e a questão do status ou da comunidade. Todo jogo ele tem um status. Ele tem meio que um ego, que é a questão de você vencer ou não vencer, caso for um jogo competitivo, ou tem um jogo cooperativo. No jogo cooperativo você joga com pessoas, você faz uma comunidade. Então gera um status em você. Que você transforma um ato de pertencer àquela comunidade. Eu pertenço àquele jogo. Eu pertenço àquele grupo de pessoas que gostam daquele jogo. Eu me sinto pertencente. Como pertencente, eu me sinto dentro daquele espaço. Eu me sinto completado. Eu me sinto que estou envolvido com pessoas. Eu me sinto que estou dentro daquelas pessoas. Compartilho mesmo emoções e sentimentos. Que se eu estiver fora, eu não sinto isso. Eu sinto meio excluído, meio depressivo. Não é meio depressivo a palavra, mas excluído e meio individualizado. Eu sinto meio só, sem dizer. E a terceira que falaram da questão de presença e pertencimento. Eu vejo que todo jogo ele traz a presença para o momento. Ele traz a presença para o agora em si. Que é utilizado de diversas maneiras. Através do mistério, através do desafio, através das quests também pode ser utilizado. Através do sistema de pontos em cima. Sistema de experiência também pode trazer você para um meio ambiente. E também isso é uma coisa que é muito importante falaram. O jogo é uma simulação. Ele leva para um lugar afora, que você vai para lá fora, você vive uma vivência abstrata, porém serve para vivências reais. Você pega aquele insight, aquela vivência abstrata, que você saiu naquele momento abstrato, para aquele momento abstrato daquele jogo, mas ele sai mesmo com ideias, insights para a sua vida real, e também para momentos prazerosos para a sua vida real. Que ele é mais do que uma experiência, eu vejo. O jogo ele embarca diversos âmbitos. Ele embarca o corpo, a mente, o seu modo de ser e também toda a comunidade. Eu vejo que conhecimento sério intercala perfeitamente e se insere dentro da sua UX, que caso vocês que não entendam muito bem com UX, é como
vocês mesmo... Como se explora não explora, mas como se cria a experiência do seu cliente. E aí o UX está nas plataformas de qualquer área, na plataforma de um site, na plataforma de um aplicativo, como é a experiência do seu usuário. Mas nesse caso aí foi como uma experiência do cliente, nem cliente, mas um participante dessa experiência. A gente acaba usando o UX porque realmente é uma interação muito mais de participação do que... É até estranho chamar de cliente, né? Porque o cliente acaba sendo uma relação de contrato, de uma entrega X, através às vezes de um menu ou de algum contrato prévio que você faz com ele. Mas a gente tem plena consciência que a gente entrega muito mais do que ele às vezes está conseguindo perceber lá, né? Então por isso que a gente fica muito mais fácil para a gente explicar que é uma entrega de experiência do que uma entrega de um produto, né? Definido ali em um contrato, né? E aí a gente acaba brincando, falando que é a UX da São Jorge, né? Essa user experience de quem está indo lá, que é interessante ver isso, né? Que você falou uma coisa bem legal, cara, que você acaba não entendendo logicamente o porquê de estar gostando de estar lá. Mas a gente faz um esforço muito grande para atender muitas coisas que às vezes não está sendo percebida pelo cliente, né? Ou que convencionalmente acaba não sendo percebido por eles, né? Em outros ambientes. Beleza. Então, eu queria partir para a última pergunta. Já está perto de acabar esse episódio, mas daqui a pouco a gente pode conversar mais. Peraí, eu perdi. Eu queria partir para a última pergunta. Que vai ver... Desculpa, Jorge. Apareceu um símbolo aqui no aplicativo da gente, mas a internet tá com o sinal um pouco ruim. Você tá ouvindo a gente bem? Apesar daqui tá sinal ruim, tá, mas dá para ouvir vocês perfeitamente. Mas ele sinaliza quando a internet está ruim por causa de queda de conexão. E aí pode ter queda de conexão e também queda de áudio. Mas até agora tá tudo certo. Vocês têm alguma coisa para comentar a última pergunta? Ou eu posso partir para a última? Acho que pode partir para a última. A gente pode ir para... Assim, no final das contas, né, eu acho que os momentos de prazer, né, que o jogo de tabuleiro traz, ele é algo que sempre existiu na sociedade e sempre as pessoas pediram isso, e agora mais do que nunca as pessoas estão buscando isso, reavivar isso, né? Diferentes gerações interagindo numa mesma plataforma. O jogo de tabuleiro, ele realmente traz essa sensação, esse momento prazeroso, quando ele consegue atender todas essas camadas, né, que a gente fala, para quem está tendo essa experiência, né? Não basta simplesmente ser um jogo onde você vai atender apenas algumas delas, né? Ou às vezes só o seu intelecto, ou às vezes só sua memória e tudo mais. Se o jogo de tabuleiro ele conseguir, dentro daquele ambiente, atender todas essas camadas que a gente estava falando, eu acho que ele acaba sendo muito mais assertivo, né? Ele acaba entregando isso que é um momento de diversão para quem está jogando. E a última pergunta que eu queria fazer para vocês é como jogos de tabuleiro podem transformar a mente de pessoas. Vocês já meio que estão respondendo essa pergunta, mas se vocês dar continuidade a essa pergunta. E aí vocês podem falar da forma que vocês entendem melhor. Eu acho que algumas coisas que a gente não tocou, que eu acho que tem a ver com essa última pergunta, são outras potencialidades, né? Você pergunta, né? Como podem transformar as pessoas. A gente falou um pouco sobre como o jogo impacta a pessoa ali, às vezes, como você disse, né? Sem ela nem perceber, né? E como ela se sente em relação a essa experiência. Mas em relação especificamente a uma transformação, né? A nível pessoal, enfim, que também acontece sem a pessoa perceber, muitas vezes, são as potencialidades do jogo que acaba trabalhando nas pessoas, né? Por exemplo,
habilidades interpessoais, habilidades pessoais, habilidades até profissionais que você acaba desenvolvendo no ato de jogar alguns jogos de tabuleiro, né? Então, muito tem se falado sobre isso recentemente, né? Sobre como você pode trabalhar suas habilidades de comunicação, por exemplo, através dos jogos ou de raciocínio. Então, jogar um jogo é muito mais do que só um ato de entretenimento, apesar de ser, sim, um ato de entretenimento, mas em vários níveis ele acaba transformando as pessoas de maneira natural, né? Então, como você se percebe, a sua presença do lado de outras pessoas, como você se comunica, como você argumenta, como você percebe a comunicação das outras pessoas, né? O que você entende. Então, todas essas habilidades que a gente trabalha muito, assim, com jogos em todas as idades, assim, e realmente tem essa inserção de várias habilidades que a gente pode melhorar. E, além disso, assim, coisas até que parecem meio bobas, mas não são. Por exemplo, sei lá, na sua didática, você está explicando ali uma regra para uma outra pessoa, sabe? Ou até o fato de você ter que esperar para ser a sua vez de jogar, quando, ainda mais hoje em dia, né, em jogos digitais, é muito comum a gente ter um jogo que é muito imediatista, né? Jogo de videogame, normalmente, você não precisa esperar muito, né? A maioria dos jogos são muito imediatistas. As redes sociais, a internet, hoje em dia, tudo é muito imediato. Televisão, né? Tudo. E no jogo, muitos deles, você precisa esperar a sua vez, né? Então, isso pode parecer uma coisa meio... não muito grande, mas é uma coisa importante, né? Que é importante a gente se colocar nesse espaço de vivenciar essas experiências, principalmente com criança, né? A gente vê muito como os jogos de tabuleiro podem ser uma ferramenta educativa também para crianças nesse sentido e de uma ferramenta de desenvolvimento para adultos, né? Em vários âmbitos, seja no âmbito pessoal ou até no âmbito profissional, assim, né? Muitas profissões acabam utilizando justamente essas possibilidades dos jogos nas suas profissões, seja psicólogo, seja recursos humanos, enfim, diversas produções ou profissões que utilizam os jogos para isso. E eu acho que, em larga escala, isso acaba transformando até uma sociedade inteira, sabe? Uma sociedade que tem essa cultura de jogar, né? A gente percebe, né, que tem uma diferença, né? No mundo, infelizmente, ainda são poucas as sociedades que realmente têm essa cultura de jogar jogos de tabuleiro bem enraizada mesmo. E de ter, sabe, famílias que se reúnem para jogar no final de semana, às vezes em vez de estar o dia inteiro vendo televisão, nada contra isso, mas assim, que tem esse hábito, né, de se reunir ali na mesa, de ter esse momento que é uma pausa, às vezes, né, nessa rapidez do mundo, nesse imediatismo do mundo, e a família se propor a isso, né, criar essa cultura de jogar. É uma transformação muito profunda, assim, que pode acontecer numa sociedade, sabe? Às vezes a gente vê o jogo só como um entretenimento, mas realmente pode, nesse nível, assim, mais amplo, mais profundo, realmente é uma mudança bem importante, assim, que pode acontecer numa sociedade onde se valoriza esse tipo de atividade, né? Então a gente acredita muito, assim, nesse poder dos jogos, tanto a um nível pequeno, assim, individual, quanto a um nível grande mesmo, a um nível social, né, realmente. É um nível que... uma sociedade que percebe que para se divertir não precisa necessariamente estar numa tela, ou a importância de você estar ali vivendo esse momento com outras pessoas, né, ali olhando no olho, conversando e pensando em coisas diferentes, né, e em se colocando em papéis diferentes, né. Acho que uma coisa muito interessante dos jogos também é que você tem que interpretar um papel ali, você tem que entender a história do jogo, você tem que, às vezes, ser uma pessoa que você nem é na vida real, assim, e se colocar em papéis diferentes, né, se portar de maneiras diferentes. Tudo isso eu acho que traz um desenvolvimento pessoal muito grande, assim. E quando a gente expande isso, né, para que mais pessoas
possam ter essa experiência, aí a gente pode ter, sim, uma mudança a nível maior, assim, de sociedade mesmo. Então, por isso a gente realmente, além de tudo, né, de expandir o hobby, né, eu acho que é por esse motivo também. Não é só para que as pessoas se divirtam jogando e vejam como jogar é legal. Também é por isso, mas é mais por conta dessa questão até mais profunda mesmo dos jogos, né, que tem numa sociedade e na vida aí das pessoas, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E eu acho que a São Jorge se move muito nesse caminho, assim, com essa visão, sabe? De ver o que os jogos podem causar aí na vida das pessoas. No meu caso, velho, eu concordo completamente com o que a Karina falou, mas eu tenho uma máxima de que eu acho que os jogos não transformam pessoas, tá bom? Eu acho que a plataforma e o espaço que o jogo proporciona faz com que essa transformação aconteça entre as pessoas ou individualmente, né? Essa é uma coisa bem sutil que quando a gente entende que o jogo ele é uma ferramenta de transformação, né? E sendo uma ferramenta, ele está sendo utilizada, né? Está sendo operada ou pelo autor, ou pelo designer, ou pela pessoa que está colocando aquele jogo ali. Aí essa transformação acontece. Porque muitas vezes a gente vê jogos em ambientes que, sei lá, às vezes está focado muito mais na bebida, ou em um ambiente que está focado em coisas completamente diferentes, e você não tem, às vezes, o efeito que o jogo poderia estar trazendo de transformação para as pessoas. Percebe? Quando a gente entende que o jogo ele é essa ferramenta de transformação, você acaba assumindo essa responsabilidade de aplicar a ferramenta da melhor forma possível. A gente, dentro do treinamento que a gente faz no Smart People para os monitores, a gente sempre explica para eles a importância de você fazer uma leitura correta de uma mesa, né? Aquela mesa, que tipo de experiência você quer entregar para aquelas pessoas que estão naquela mesa? A partir daí, você tem uma infinidade de ferramentas ou de jogos de tabuleiro, né? No caso da gente, a gente tem 450 jogos hoje dentro da São Jogue. Então você tem muitas ferramentas com diferentes mecânicas, onde a partir dali você escolhe ele e cria esse espaço de transformação. Percebe? Não é o jogo em si, mas as pessoas que estão... E é uma das coisas legais que acontece com os jogos modernos. Os jogos modernos, eles se diferenciam, né? Muito mais dos jogos clássicos, porque ele abre muito mais espaço para que a influência do jogador mude e construa esse espaço de transformação dentro do jogo, dentro da plataforma do jogo, né? Você vê que os jogos cooperativos, ele abre um leque tão grande de que... O legal do jogo do cooperativo não é, às vezes... O tema ou a história, o enredo que está acontecendo ali, né? Mas o fato de sempre que você tiver um jogador diferente, ele vai trazer uma bagagem diferente e uma experiência completamente diferente, onde aí essa transformação acontece. A gente realmente, cara, e aí eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco, eu acho que a gente deveria falar um pouco mais para as pessoas que estão sempre perto da gente. A gente tem um carinho, a gente... tem uma honra tão grande pelo espaço da São Jogue, porque eu posso dizer para vocês, depois de 2 anos de operação de salão, de que as pessoas sentem uma segurança de arriscarem uma mudança ou de arriscarem aprender algo diferente nos espaços, nas lojas que a gente tem. E isso a gente se esforça bastante para que esse seja um espaço onde as pessoas confiem e possam arriscar, né? Porque às vezes chegam pessoas... você pode pegar o mesmo jogo em um lugar onde você acredita que você vai ser julgado ou que as pessoas vão ficar meio que te medindo, né? Ninguém quer ter essa experiência ninguém quer se sentir burro quando vai para um lugar, sabe, cara? Então, é legal ter um espaço legal e aí dentro desse espaço de conforto, né, de segurança, você trazer uma ferramenta como o jogo. Aí sim eu acredito que essa transformação acontece. Vocês falaram que alguns pontos, na verdade, que vocês falaram na fala de vocês, que eu achei muito importante. A primeira coisa que eu percebi na fala de Karina, quando ela falou sobre a questão do cada um ter seu tempo de vez no jogo, também dá para trabalhar muito bem quando cada um tem seu tempo na vida. Cada um tem... No jogo você precisa esperar a sua vez chegar.
Na vida também vai ter que esperar a sua vez chegar e cada coisa acontece no seu tempo certo, determinado. E a gente muitas vezes não percebe isso na nossa vida corrida que a gente está vivendo agora. Então é uma coisa que o jogo parece se dá por si só. E uma coisa que o Eric falou, que eu deixo sempre, a maioria dos profissionais falam aqui, que o jogo é uma ferramenta. Ele, dependendo do local onde ele vai ser colocado, ele pode ser uma ferramenta para entreter, ele pode ser uma ferramenta para educar, como uma ferramenta educacional, pedagógica, como fechar em sala de aula, ou uma ferramenta corporativa ou de transformação, quando ele é no meio de treinamentos corporativos, quando ele vai ali modificar uma estratégia de uma empresa, ali modificar um comportamento de toda uma equipe dentro de uma empresa. Então, quando vocês falaram do Smart, foi Smart, qual é o nome que vocês deram para o treinamento que vocês fazem? A gente tem um programa chamado Smart People, que foi o programa que Karina recebeu o prêmio da BRH o ano passado, né? Que é justamente como a gente cuida dessa questão dos monitores, né? De como as pessoas podem se desenvolver através de todo esse universo que o jogo de tabuleiro acaba abrindo. O jogo, né? Ele, quando você coloca uma intenção a ele, você modela ele, adapta ele para os diferentes cenários. Então, ele tem uma conjunção de mecânicas. E em ambientes cenários, essas mecânicas vão estar mais protagonistas. Então, no ambiente de entretenimento, algumas mecânicas vão estar mais percebidas. No ambiente de educação, algumas outras mecânicas vão estar mais percebidas, mas outras não. Ele vai ter que ser adaptado. A mesma coisa na área de cooperativo. Você vai adaptar a partir do seu cenário. E aí, quem vai proporcionar essa tua experiência é quem está conduzindo. É o mediador, que muitas vezes no RPG é o mestre. Muitas vezes no jogo é o guia que orienta, que sabe mais um pouquinho do jogo, que ensina. É o que sempre tem alguém que vai ensinar você a jogar, ou tem alguém que auxilia as regras. É mais difícil você pegar somente lendo as regras e começar a jogar. É mais difícil, mas dizem que não é comum. Mas a gente já está chegando no final já, então já tem muito conteúdo entregar para vocês dois. E que todo mundo que tá ouvindo tá imaginando Dataman. Peraí que eu me perdi. Peraí que essa aí não foi boa não. A gente já tá chegando no final e tem muito conteúdo já para vocês dois. Então nesse finalzinho eu queria agradecer por vocês dois virem aqui e darem todo esse conteúdo e pedir vocês divulgarem suas redes sociais, conteúdo da São Jogo, com todas as redes sociais que vocês tiverem e todos os canais e projetos que vocês quiserem divulgar. Sejam bem-vindos. Bom, a gente que agradece o convite. É sempre bom poder compartilhar um pouco da nossa experiência e também, enfim, falar sobre isso. A gente gosta bastante. E a gente está bem presente nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é @SãoJogue. A gente, enfim, se comunica bastante lá, tanto pelo feed, story. A gente, nessa quarentena, né, a gente tá com lives diárias, todos os dias, então todos a gente tem os dias fazendo lives, legal lives e tudo. E no YouTube a gente tá começando ainda um canal, então a gente tá começando a postar alguns vídeos, tem poucos vídeos, mas a gente tá trabalhando nisso. E no YouTube também você consegue achar por São Jogue. E é isso, né? É isso. Assim, a gente entende que realmente o hobby ele precisa crescer, sabe? Porque a gente acredita muito na importância de ter a possibilidade de mais pessoas terem acesso a isso, cara. Há pouco tempo a gente estava dando uma olhada em alguns textos, né, de alguns psicólogos falando sobre como a sociedade da gente precisa entender que manter tudo de uma forma muito objetiva não tem dado muito certo, né? A ciência sempre tem buscado apresentar conhecimento, né, na sociedade de forma objetiva. O que acontece é que o ser humano nunca aprendeu na existência dele de forma objetiva. Ele sempre aprendeu contando histórias, sabe, vivenciando histórias. É uma forma muito mais intensa de você trocar experiência e crescer.
Então, quanto mais pessoas jogarem jogos de tabuleiro, quanto mais pessoas, como o canal que você tem aqui, sabe, o Games em Ação, tá fazendo e falando sobre jogo de tabuleiro, mais a sociedade como um todo cresce e ganha, sabe? É por isso que grande parte do conhecimento que a gente tem aqui na São Jogue, seja de plano de negócio, seja de como a gente construiu, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente compartilha com as pessoas e a gente quer que mais luderias existam e funcionem e vinguem e realmente tenham sucesso. Porque, no final das contas, quanto mais pessoas jogarem, mais pessoas vão jogar. E quanto mais pessoas jogarem, mais a sociedade da gente vai ter experiência de interação de verdade e de troca, né? Então, seguem a gente, sabe? Seguem outros canais também. A gente poderia indicar várias pessoas aqui. Talvez fazer um podcast só falando sobre indicações de canais legais, sabe? De produtores de conteúdos legais. Mas aqui eu gostaria muito, Jorge, de agradecer, cara. Primeiro porque a gente sempre vê como você... Sempre que você vai na São Jogue, você sempre está jogando, seja com você, com sua esposa, às vezes você e seus amigos, às vezes você e seus clientes, sabe? E eu acho tão legal ver iniciativas como a sua, sabe? De produzir conteúdo criativo, relevante, autoral, num nicho que ainda é pequeno, sabe? E que está crescendo. Então, iniciativas como essa, seja num podcast como esse, ou seja de estar sempre dando palestras e fazendo eventos, é um legado que você deixa dentro da sociedade. Então, muito obrigado, cara, pelo convite de chamar a gente para falar um pouco de algo que a gente é tão apaixonado, tá? E a casa da gente é sua casa, tá bom? Então, sempre que você precisar, São Jogue vai estar aberto para você, para o que você precisar. E vamos a isso, velho. Se eu puder dar uma dica para todo mundo, vamos jogar e vamos trocar experiência, todo mundo junto. Já estamos chegando ao final do episódio. Eu queria agradecer imensamente ao São Jogue por estar aqui, por colaborar, por divulgar divulgar a sua história e a experiência de como criar São Jogue para diversos clientes e diversos ouvintes que nós temos. E também peço para vocês seguirem a São Jogue. Tem Instagram de São Jogue lá, pode procurar. Quanto também no Google, pode procurar São Jogue, tem um site deles para se conhecerem. Eles atuam principalmente em Salvador. Atualmente, depois da pandemia, estão atuando. Então, qualquer pessoa de Salvador pode sim alugar jogos e deve alugar jogos lá. Eu já aluguei alguns, não vou mentir, são geniais. Eu já aluguei, na verdade, acho que foi 15 jogos lá, se não me engano. Ou pode ser até mais. Um desses que eu mais orei foi o Ticket Ride. E também foi Potion Explosion, que eu acho que eu vou mesmo alugar de novo, possivelmente. Potion Explosion e o Ticket Ride são ótimas indicações de jogos que tem na São Jogue. Então, vocês que não conhecem, vão lá, visitem o site, visitem o Instagram deles. E como sempre eu falo, isso eu já falei, isso já é de praxe aqui, nosso podcast é apoiado e também é uma iniciativa do Podcast com Dendê, que é uma iniciativa de podcast baianos da Bahia com o intuito de crescer e alimentar todos os podcasts da podosfera baiana. São baianos e são criados por baianos e desenvolvidos, e toda a produção é feita por baianos. E tenho muito orgulho de ser baianos. E tem mais de 43 podcasts criados e desenvolvidos por baianos que estão no coletivo. Então, se você não conhece, vá lá, conheça o Podcast ND, conheça os coletivos, os podcasts que estão lá. Ouça os podcasts de educação, de eventos, de negócios, como o Podcetário, o Ecrecast e diversos outros. E aproveitando também para me seguir nas redes sociais, Jorge Nolas, siga a Neto Gamificações também, sinta o E-Games em Ação, que é o Instagram do podcast. Também siga nosso site, que está lá no link da bio do E-Games em Ação. Procure nossos cursos da Neto Gamificações. Temos 3 cursos, temos 2 cursos, como falamos no início, e 2 jogos, que é o Crane Game e o One. Estão à venda nesse exato momento, e você pode ver no link da bio, nesse exato momento, do Instagram nosso, Neto Gamificações. E também aproveite e siga lá o E-Games em Ação, que é muito importante pra gente.